Olá, alunos! Vamos começar com um novo tópico que se chama lógica proposicional. Neste tópico, nós vamos aprender algumas técnicas que utilizamos na lógica de proposições que vão nos ajudar a formar códigos mais rápidos e bancos de dados mais enxutos a partir de associações entre proposições compostas. A implicação lógica, que é a primeira categoria dessa lógica proposicional, diz que a proposição P, uma proposição composta por diversas proposições simples, implica a proposição Q. O que significa isso? A gente usa essa seta maior de P implica Q. Resumidamente, podemos dizer que P implica Q quando em suas respectivas tabelas verdade não aparece V na última coluna de P e F na última coluna de Q, com V e F em uma mesma linha. Isso é, não ocorre P e Q com valores lógicos simultâneos, respectivamente, V e F. Vamos mostrar isso na prática. Algumas regras aqui que a gente usa são a regra reflexiva, ou seja, P implica nela mesma. Transitiva, que se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Uma proposição implica na outra. Agora vamos colocar um exemplo para poder ensinar algumas técnicas para analisar se há uma implicação lógica. Este daqui é a adição disjuntiva. Nós vamos dizer que P implica em P ou Q. Vamos fazer então a tabela verdade de P, Q, P e Q, P ou Q e a bicondicional de P e Q. Vamos fazer a seguinte análise. Aqui vai uma técnica. A primeira proposição, implicar na segunda, significa que sempre que tiver verdadeiro na primeira proposição, tem de ser também verdadeiro na segunda proposição. A parte de falso já não nos interessa, ela não vai fazer diferença. Então aqui nós temos P, que terá V, V, F, F, e P ou Q. P ou Q tem V, 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 F. Então são essas duas que estamos analisando. E aqui vai uma observação. Em P, que é a primeira, nós temos V apenas nas duas primeiras linhas, ok? Em P ou Q, que é a segunda, o segundo lado dessa implicação, nós temos V nas três primeiras linhas. O que significa que onde há V na primeira parte da implicação, também há V na segunda parte da implicação. O que tem a partir do F não importa. Isso mostra uma implicação lógica. Sempre que houver V na primeira parte da implicação, tem que ter V também na segunda parte da implicação. Então nós dizemos que uma proposição implica na outra. Aqui vamos colocar outro exemplo. Se chama simplificação conjuntiva, onde P e Q implica em P. Então temos aqui as tabelas verdades, ok? Com as proposições simples P e Q. Aqui está P e Q e aqui está apenas P. Vamos fazer a análise. Nós temos que P e Q tem verdadeiro apenas na primeira linha e é a primeira parte da implicação. P tem verdadeiro também na primeira linha, que é a segunda parte da implicação. Então, P e Q implica em P. O que tem nas linhas de F, pouco importa se aqui é diferente daqui. O que importa é que aqui onde há V na primeira parte da implicação, também há V na segunda parte da implicação. No silogismo disjuntivo, seguimos ainda a mesma regra. Fazemos aqui uma tabela verdade grande, que chega no fim das contas com este resultado aqui da última coluna, e temos Q do outro lado da tabela verdade. Podemos reparar aqui, na terceira linha da última coluna, apenas que é V, e na terceira linha de Q também é V, então o resto pouco importa, sabemos que isto implica nisto. Modus ponens. A mesma coisa, podemos reparar aqui V e aqui é V. Portanto, é uma implicação lógica.
Regra modus tollens, a mesma coisa. Aqui nós temos V na última linha e V na última linha, de uma parte da implicação e outra parte da implicação. E o silogismo hipotético. É a mesma coisa aqui, olha, temos V em toda a última linha, portanto, com toda certeza, esta implicação lógica terá também um V pelo menos. Princípio da inconsistência. Princípio da inconsistência é esse daqui. Eu não posso fazer uma proposição e a negação dela. Porque sempre que eu fizer uma proposição e a negação dela, nós teremos uma contradição, e pelo princípio da não contradição aristotélica, isso vai dar sempre falso. Então, quando nós temos P e a negação dela, nós podemos fazer aqui uma condicional com Q, representar este P e não P implica em Q. Nós substituímos a implicação por uma condicional. Se nós substituirmos a implicação pela condicional e encontrarmos uma tautologia, isso vai mostrar para a gente que é uma implicação lógica. É uma outra técnica de se procurar a implicação lógica. Ou nós podemos analisar que P e a negação P dá sempre falso. Como não tem nenhum verdadeiro aqui, com toda certeza em todos os lugares onde há o verdadeiro nisto, também haverá o verdadeiro em quê? Que é em nenhum lugar no caso. Equivalência lógica. A proposição composta P, que é composta por várias proposições simples, P, Q, R, é equivalente à proposição Q quando toda a tabela verdade, ou a última linha da tabela verdade de P, é idêntica à tabela verdade de Q, a última linha. Então, temos aqui essa seta dupla que representa a equivalência lógica. Ok. Dizemos que duas proposições P e Q são logicamente equivalentes, ou simplesmente equivalentes, podemos utilizar este termo, quando os resultados de suas tabelas verdades são idênticas. Aqui vão algumas regras de equivalência lógica. Ela é reflexiva, ou seja, uma proposição é equivalente logicamente a ela mesma. Ela é simétrica, ou seja, se uma proposição é equivalente a outra é equivalente a uma. E ela é transitiva, ou seja, se uma proposição é equivalente à segunda e a segunda é equivalente à terceira, então a primeira é equivalente à terceira. Vamos citar alguns exemplos aqui. A dupla negação. Nós podemos reparar que se uma proposição P, que é V e F, a negação dela, que vai ser o oposto, FV, a dupla negação, ou seja, a negação da negação, ela volta a ser exatamente idêntica ela antes de ter sido negada a primeira vez. Então, ela é uma equivalência lógica. Absorção. Quando nós temos P, então P e Q, nós podemos dizer que P, então Q. Fazendo a tabela verdade, nós podemos reparar aqui, olha, que P, então P e Q é esta linha aqui. P, então Q é esta linha aqui. O resultado é idêntico, então nós podemos dizer que é uma equivalência lógica. Nós podemos simplesmente não observar este P e aqui. Uma coisa é equivalente à outra. Vamos mostrar aqui uma técnica também para descobrir se há uma equivalência lógica. Nós podemos substituir o símbolo da equivalência lógica por um símbolo de bicondicional, certo? Quando nós fazemos toda a tabela verdade e buscamos a bicondicional, se a bicondicional trouxer para nós uma tautologia, então ela é equivalente logicamente, ok? Vamos usar aqui no exemplo a regra de exportação e importação, a mesma coisa. Se nós pegarmos, nós temos duas formas de fazer. Descobrir toda a tabela verdade dessa primeira parte, descobrir toda a tabela verdade desta segunda parte e verificar se elas são idênticas. Ou nós podemos substituir o sinal de equivalência lógica por um sinal de bicondicional.
Então, o que significa isso? Quando nós fazemos toda a tabela verdade de uma única proposição, só que com a bicondicional aqui no meio, se o resultado dela for uma tautologia, então elas são equivalentes logicamente. A negação conjunta, nós podemos verificar a mesma coisa. A negação conjunta de P e Q, nós temos uma equivalência logicamente com a negação de P e a negação de Q, que seria uma negação nas duas proposições. A negação disjunta significa a negação nas duas proposições, só que com ou no meio. Encerramos aqui essa primeira parte deste tópico e nos encontramos na próxima videoaula.